Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento? Temos aí a aula de número 9, objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação, recepção de textos e o detalhamento, distinção entre gênero textual e tipologia textual. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos seguir. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar principalmente sobre o texto narrativo, né? Então, aqui nós temos uma pergunta muito indagativa a respeito do que você faria se visse alguém entrando, né, alguém estranho entrar no seu quintal, né, durante a noite. Então, aqui você está lá bem dormindo, descansando, né? Quem tem um sono pesado provavelmente não iria ouvir, né? Mas as pessoas que têm um sono mais leve, qualquer barulho a pessoa acorda. E claro, né, a sensação deve ser terrível. Você de repente está na sua casa e alguém estranho entrar no seu quintal, né? Então, o que você faria? Você ligaria para a polícia? Ou você tomaria suas providências? Ou ligaria para um vizinho? O que você faria numa situação dessas? Então, nós vamos seguir agora para um vídeo e aí vocês vão prestar atenção. Depois a gente retorna com vocês. Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas eu notei que havia alguém andando sorrateiramente no meu quintal. Alô? Tem um sujeito no meu quintal. Tá andando por aí. O meu endereço é... Ele está armado. Entrou na casa. Não, só tá no quintal. Sem viatura disponível no momento. Mandaremos alguém assim que possível. Oi, sou eu de novo. Olha, não precisa mais ter pressa. Eu já matei o sujeito com a escopeta aqui de casa. Um tiro só. Virou churrasco. Ué, pensei que o senhor tivesse dito que matou o ladrão. E eu pensei que o senhor tinha dito que não tinha ninguém disponível. Às vezes, é só mudando o roteiro que a história anda. Muito bem, vocês viram aí a pequena história, né, sobre provavelmente um meliante, né, um ladrão no quintal da casa da pessoa. E aí a gente consegue perceber uma coisa, né, que ele, no caso, ligou para a polícia, né, e a polícia disse que não tinha viatura para ir até a casa dele, né. E o que foi que ele fez? Qual foi a providência que ele tomou? Tomou as próprias providências, né. Então, ele utilizou a arma para fazer o serviço. Só que isso, no caso, é uma história fictícia, né? Claro, exemplificando o que acontece na nossa realidade. E então, ele falou que ligou novamente para a polícia para dizer que ele já tinha resolvido o problema, né? Ou seja, ele já tinha matado o ladrão. E aí a polícia veio mais rapidamente, né? Então, a gente... fica até numa situação meio complicada realmente quando alguém entra na nossa casa, né? E existem muitos casos na realidade que o ladrão entra na casa, rende a família, né? E faz um maior problema, causa um maior problema, né? De segurança, de criminalidade. E aí a pessoa, às vezes, né? Tem uma pessoa dentro que tem uma arma, que toma aí as suas providências de atirar, né, no meliante. A questão é que depois disso, né, se você toma a sua providência de usar uma arma e atirar no bandido que está dentro da sua casa, depois você ainda vai ter que responder processo por isso, né? Então, é uma situação assim, bem complicada, mas isso aqui é uma crônica, né, uma história para exemplificar o que acontece na realidade. E aí, como é uma história, nós vamos ter aí o contexto do texto narrativo, né?
O texto narrativo ele precisa ter os personagens, precisa ter o tempo, o espaço, né? O narrador. Aqui a gente fez em forma de animação, né? Mas quando você está lendo o texto sozinho, você vai perceber esses elementos que estão contidos no texto narrativo, certo? Então, nós vamos seguir novamente para um outro vídeo. No caso, agora vai falar sobre uma crônica policial também, né? Só que ele vai estar em forma de poema, tá? Aí vocês vão prestar atenção na letra do poema e aí depois a gente volta com vocês novamente. Pequena crônica policial de Mário Quintana. Jazia no chão sem vida e estava toda pintada. Nem a morte lhe emprestara a sua grave beleza. Com fria curiosidade, vinha gente a espiar-lhe a cara. As fundas marcas da idade, das canseiras, da bebida, triste da mulher perdida, que um marinheiro esfaqueara. Vieram uns homens de branco, foi levada ao necrotério, e enquanto abriram na mesa o seu corpo sem mistério, que linda e alegre menina entrou correndo no céu. Lá continuou como era antes, que o mundo lhe desse a sua maldita sina, sem nada saber da vida, de vícios ou de perigos, sem nada saber de nada. Com a sua trança comprida, os seus sonhos de menina e seus sapatos antigos. Muito bem, então vocês viram a pequena crônica de Mário Quintana. E no caso, ele escreveu um poema, na verdade, né? Então, ele escreveu um poema contando aí a história, né, de uma moça que foi esfaqueada, né? Que foi assassinada, na verdade. Então, nesse poema, nós vamos observar, né, que o autor Mário Quintana, ele fez uma narração de uma história dentro de um poema, né? Apesar do poema ser curto, mas a gente consegue perceber os elementos narrativos dentro do poema. Isso é uma forma bem interessante, né, de se criar um poema com características narrativas, né? Então, o poeta, né, Mário Quintana, ele nasceu em 1906, né, e foi até 1994. Então, o poeta brasileiro, conhecido por seu lirismo e simplicidade profunda, né, um grande escritor, Mário Quintana, ele escreveu aí vários outros textos, né, poemas, e é bastante conhecido, né, na literatura brasileira, no caso, dentro dos poemas, né? Então, o gênero que nós tratamos aí com vocês é o quê? É o poema, né, que é um poema narrativo, e ele traz uma forte carga lírica e social, porque o poema, ele tem essa característica do lirismo, né? Então, e o traço social aí que ele tem, que vem trazer nesse poema é a questão da forma como a moça morreu, né? De que maneira ela morreu, né? Então inclusive ele faz uma crítica a respeito, né, dessa morte. Então nós temos nesse poema nós temos a tese, né, que vai mostrar para nós que esse poema ele contrasta a brutalidade da morte, né, com a pureza da infância, construindo uma crítica à marginalização social e à perda da inocência. Foi justamente o que aconteceu com essa mulher. Provavelmente, né, ela era uma prostituta e ela foi assassinada, né, foi esfaqueada por um marinheiro, né? E então a brutalidade, né, com que ele relata da morte dessa mulher e faz esse contraste com a pureza da infância, que no caso é a pureza de uma criança, né? E aí ele toca nessa questão crítica da marginalização social que essa mulher vivia, geralmente, né? As mulheres prostitutas, elas vivem à margem da sociedade, né? E, claro, ela não tem mais nenhum tipo de inocência, não é? E aí ele faz essa crítica, né? Da questão da marginalização da mulher, que ela vive em uma situação, com certeza, vulnerável, não é? E, de repente, ela foi assassinada pelo marinheiro. Então, as condições de vida dela eram ruins, né? A estrutura do poema
como ele é um poema de versos livres, como a gente pode observar, não é? Ele é composto aí por 3 estrofes apenas, né? Sem métrica ou rimas fixas, né? Então a gente observou que em cada linha do poema não havia uma rima fixa para fazer justamente essa rima com as palavras no final de cada um dos versos. Porque nos poemas mais tradicionais, em que as estrofes são organizadas em forma de versos e que no final de cada um desses versos há uma rima, né? Esse poema do Mário Quintana, ele vem fugir a esse modelo, a esse padrão. Então, quando ele não tem essas rimas fixas no final dos versos, a gente chama de versos livres. Por quê? Porque a rima ela pode estar em partes diferentes do texto, né? Dos versos do poema. Ele não vai estar especificamente no final de cada um dos versos, certo? Então, a gente chama de versos livres. Esse poema ele é composto de versos livres. Nós vamos ter também uma linguagem, né? Uma linguagem poética, no caso, uma linguagem simples e direta, né? Porque o poeta ele utiliza palavras mais simples, não é? Porém, ele tem uma forte carga imagética e emotiva, porque justamente o poema ele tem a característica de provocar a emoção no leitor, né? Então, as palavras elas vão fazer o quê? Formar imagens, né? Todo poema ele precisa ter essas palavras com essa forte carga expressiva, justamente para que o leitor sinta a emoção no momento de ler, né, o poema. Então, essas são as características, né, da linguagem poética, a imagem e a emoção. E aí nós temos a divisão temática, né, desse poema. Na primeira estrofe a gente observa a cena da morte da mulher, né? No final do verso a gente percebe que tem a palavra o marinheiro a esfaqueara, não é? Aí na segunda estrofe, transição para o necrotério e início do contraste com o céu, justamente quando ela é levada, né, para o necrotério. E nesse momento ele diz, né, que ela foi para o céu, né? Esse é o sentido que está colocado no poema. E na terceira estrofe, a visão da mulher como uma criança em um espaço celestial idealizado. Porque uma vez que ela perdeu a inocência, né, mas mesmo assim ele relatando no poema, a gente percebe, né, que essa mulher como se ela tivesse se tornado novamente uma criança, né? E que ela foi para o espaço celestial, né? Para o céu. Então, essa foi a divisão temática, né, das 3 estrofes do poema de Mário Quintana. A análise do conteúdo do poema nós vamos observar, e nós temos a estrofe 1, né, que é a cena do crime. Depois nós vamos ver a parte do texto que vai justamente identificar essa cena do crime, que quando diz jazia no chão, ou seja, ela estava no chão, sem vida, estava toda pintada. Então, observe essa palavra toda pintada, né? Interessante. Por quê? Porque justamente são palavras para que você possa imaginar como é que ela estava. Então, precisa-se o quê? Haver uma caracterização, não é? Justamente para a gente imaginar, né? E conseguir enxergar de que modo ela estava. Então, ela estava toda pintada, ou seja, ela era uma mulher prostituta, né? Então, com certeza, ela se maquiava muito, né? E aí, com fria curiosidade, nós vamos observar aí, ó, vinha a gente espiar-lhe a cara, né? Então, quando acontece um assassinato, um acidente, alguma coisa assim, as pessoas têm essa curiosidade de ficar olhando, né? Ficar observando ali. Das canseiras da bebida, o marinheiro esfaqueara. Então, observe aí, ó, né? Então, com certeza eles estavam embriagados, né? E aí ele acabou assassinando ela, né? E na segunda estrofe nós vamos ter a parte do necrotério, já quando ela já está morta e ela é levada, né, para esse lugar. E a transição mística, que é justamente quando ela foi levada para o necrotério, e a frase que vai indicar isso no poema é: que linda e alegre menina entrou correndo no céu. Então observe aí que ele, de uma mulher, ele transforma ela em uma criança, né?
justamente para essa entrada no reino celestial, não é? Ao quarto tema do poema, nós vamos observar que há uma perda da inocência dela, né, porque ela era uma mulher prostituta, a violência contra a mulher, né, que no caso aí está denunciando essa violência que acontece há muitos anos, né, muitos séculos, das mulheres serem assassinadas, não é? Uma crítica social da marginalização com que essa mulher vivia, né, as condições sociais dela eram de pobreza, né, de miséria, que ela tinha que se prostituir justamente para sobreviver, não é? E a injustiça social, que todos nós sabemos, né? Nossa sociedade sempre vai ter injustiça social, e também a redenção espiritual e a memória da infância dessa pessoa, né? Então, o poeta, ele remete essa memória da infância, no caso com a morte dela, como se ela voltasse, né, à infância e à inocência, né, de uma criança. E aí os recursos estilísticos que a gente pode observar também nesse poema é a ironia, que no caso é uma figura de linguagem também, que os poemas utilizam bastante, né, nos poemas, nos textos narrativos também a ironia pode aparecer. Então a ironia é uma figura de linguagem em que ela vai dizer uma coisa, mas na verdade você quer dizer outra coisa. Então aqui quando ele diz, olha, a beleza que a morte não pôde devolver. Então observe que beleza, com sentido de morte, a gente percebe que não é bem isso que ele quis dizer, né? Então a ironia ela vai servir para você expressar uma coisa e na verdade você quer dizer outra, porque a morte não tem beleza, não é verdade? Então, o outro recurso estilístico que a gente pode observar é também as imagens visuais, que no caso, como eu falei para vocês, o poema ele precisa de palavras, né, para identificar, para caracterizar os personagens, né, e colocar os detalhes, né, para que a gente possa imaginar, que a gente possa ver através das palavras as imagens que esse poema traz, né, que ele mostra. Então, quando ele diz toda pintada, sapatos antigos, então justamente a gente observa que essas duas palavras, essas duas frases vão estar identificando, né, a maneira que ela estava, como ela se encontrava fisicamente, né, e o que ela usava, que no caso eram os sapatos antigos, que no caso identifica que tipo de sapato era esse. Então, os adjetivos, por exemplo, são as classes de palavras que elas justamente conseguem, né, descrever a característica do substantivo, que no caso sapatos antigos, né? Poderia ser sapatos novos, sapatos à moda antiga. O adjetivo sempre vai estar caracterizando o substantivo e vai estar dando os detalhes justamente para que a gente possa imaginar, né, o que está sendo dito no poema. Então, nós vamos ter também uma parte do contraste que ele utiliza entre a realidade dura e a idealização poética, né? Por quê? Porque a realidade, né, daquela mulher realmente era uma realidade dura para ela, né? E aí ele utiliza essa idealização poética porque, no caso, como a poesia ela tem esse propósito, né, de causar uma emoção, de causar um espanto ou então uma reflexão, porque como esse poema dele é um poema muito crítico, não é? E ele utilizou, né, fez esse contraste aí. Nós temos também o que? Personagens, né, do poema, que no caso aí o céu, né, que acolhe a alma da menina. Ele personifica o céu, né? Nós temos também a mudança de tom, que é do realismo cru ao lirismo transcendental. No caso, no momento que ele está relatando a história, a forma como ela foi assassinada, né, é uma realidade crua que a gente consegue perceber, crua e dura ao mesmo tempo, não é? E aí ele consegue utilizar, né, fazendo esse tom do lirismo poético, né, e até mesmo transcendental no momento em que ela sai da vida real e vai para
o céu, né? Para o transcendental, o espiritual, no caso, né? E para concluirmos o poema, ele é um retrato, né? Sensível e crítico da trajetória de uma mulher marcada pela exclusão social, culminando em uma morte trágica, né? Porque ela foi assassinada. E toda pessoa que é assassinada, ela, quer dizer, não viveu o que tinha que viver nessa terra, né? Então, é roubada a vida dela, né? Ela poderia viver outras coisas boas também, não é? Porém, o fato, né, de ela viver à margem da sociedade, sendo excluída, vivendo como uma prostituta, não é? Então, é uma vida realmente muito dura. E o final dela foi muito trágico. E aí, nós vamos ter também que Mário Quintana ele oferece uma espécie de consolo poético, né? A ideia de que no céu ela é recebida em sua forma mais pura, infantil e intocada, né? Fazendo uma denúncia silenciosa e lírica da sociedade que a corrompeu e ignorou. Então, aí ele está fazendo o quê? Essa questão mostrando a denúncia, né? De uma pessoa que vivia à margem da sociedade, né? E que essa mesma sociedade contribuiu para que ela fosse corrompida e, ao mesmo tempo, ignorada pelas pessoas, né? E esse texto, ele lembra a história da Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela, que é um romance, no caso, né? Então, lá também nesse livro da Clarice Lispector, nessa obra, que é A Hora da Estrela, também é a história de uma moça, né, que ela gostaria de ser famosa, de ela ter êxito, né, e até mesmo de poder casar com uma pessoa que tivesse dinheiro, né, para que ela pudesse ascender socialmente, porque ela era uma pessoa simples, que veio do interior, né, e ela queria esse sucesso. Ela queria ser uma estrela, né? E de repente ela também tem um final trágico, né? Em que ela sofre um acidente e ela morre desse acidente. E ela fica estirada no chão, né? E as pessoas vêm para olhá-la, né? Como acontece quando acontece um acidente ou um crime, as pessoas têm a curiosidade de ficar olhando, observando, né? E nesse momento ela se torna a estrela, né? Que ela tanto sonhava em ser. E esse poema de Mário Quintana também tem, né, algumas características do romance de Clarice Lispector, que também vai fazer a denúncia, né, de mostrar uma pessoa assim, uma mulher simples que veio do interior, né, com essa ideia de ascender socialmente, e que infelizmente ela teve um final trágico. E isso é uma realidade que pode acontecer, né, com muitas pessoas que podem vir de sua localidade simples, né, no interior do estado ou uma cidade muito pequena, ir para uma capital, para uma cidade bem mais desenvolvida, e vai sofrer, né, vários problemas sociais, né? Que, claro, a gente vem para uma cidade, a pessoa vem com a intenção, o intuito, né, de melhorar de vida, e aí, claro, vai sofrer várias consequências, né, dessa mudança. E nós podemos fazer essa relação, né, desse poema com a obra de Clarice Lispector. Então, é isso. Então, turmas, nós estudamos aí sobre o texto narrativo, mostramos 2 textos narrativos para vocês, né? E nós trouxemos para vocês o conceito do que seria o texto. Então, o texto ele é todo enunciado verbal e não verbal. Verbal, quando ele tem só palavras, escritas ou faladas. E não verbal, quando ela envolve outras formas de linguagem, que são os desenhos, né, as figuras, as imagens, uma fotografia, né? Então, essa é a linguagem não verbal. Então, o texto também pode ser considerado por meio de uma imagem, né? Porque por trás de uma imagem existe uma conceituação, existe um significado naquela imagem, naquele desenho, por meio do qual efetivos processos de interação comunicativa podem ocorrer, né, nessa interação. Principalmente no texto escrito, né? As palavras vão estar comunicando uma informação. Agora, o texto que está em forma de desenho,
de imagem, a gente vai precisar fazer uma interpretação mais apurada, né, com mais cuidado, para que a gente possa fazer uma análise correta, né, desse texto em forma de imagem. E então nós estudamos a tipologia textual, que no caso foi o texto narrativo, né? E a tipologia textual, no caso, ele tem um conceito que está relacionado às características gerais dos textos, a forma como o texto se apresenta. Então, a forma é a estrutura do texto. Então, o texto narrativo da história, ele é em forma de... ele é escrito de forma linear, né? Com os parágrafos e tudo, e vai dizendo os personagens, o espaço, o tempo, né? Então, esse é um tipo, né, de texto narrativo, tipo textual narrativo. O poema, no caso, o poema vai ser o gênero, né? O poema é um gênero textual, que, no caso, nós podemos também ter uma narrativa dentro do texto poético, que no caso foi o poema de Mário Quintana que nós vimos, né? Então, no poema a gente vai observar que ele já tem uma outra estrutura, né? Ele é em forma de versos, ele tem estrofe, ele tem rimas, né? Então é um texto diferente do texto narrativo. Então, nós conhecemos principalmente os 3 tipos clássicos, né? Do tipo narrativo, dos tipos textuais, que no caso é a narração, a descrição e a dissertação. A narração ela tem a ver com o quê? Com contar histórias, narrar histórias, sejam histórias fictícias ou histórias reais também, né? E a descrição, ela vai descrever as coisas, os objetos, as pessoas, né? Que inclusive a descrição ela pode estar presente na narração. Por quê? Porque há necessidade de descrever os elementos da narrativa. Precisa descrever as características dos personagens, né? Do tempo, do espaço, né? Então, precisa-se haver, em determinado momento da narração, a descrição dos objetos do texto narrativo. E o texto dissertativo é aquele em que você vai escrever sobre um assunto, né, sobre um tema, e você vai desenvolver início, meio, fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, né, e aí terão outros elementos diferentes, né, dos outros 2 tipos textuais. Então, para cada tipo textual, nós vamos ter características diferentes, ou seja, a estrutura do texto ela é diferente. E o conceito de narração é o quê? É um tipo de texto que relata acontecimentos reais ou imaginários envolvendo personagens, tempo, espaço, né, o enredo. E o objetivo é o quê? Contar uma história, né, com início, meio e fim. A narrativa também tem início, meio e fim, né? Os personagens, aqueles que participam da história, né? O tempo, que pode ser caracterizado por meio de um advérbio, né, de tempo, à noite, em dia, à tarde, pela manhã. Então, são advérbios que vão indicar o tempo. Ou o tempo cronológico mesmo, né, do calendário. O espaço é o local onde os personagens se movimentam e o enredo é a parte principal da história, né, quando está se relatando. E aqui, como os exemplos que nós trouxemos para vocês, nós tivemos Aprenda a Chamar a Polícia, um texto escrito por Fernando Veríssimo, né? E o outro, o de Mário Quintana, é uma pequena crônica policial, que no caso está em forma de poema, no caso ele utilizou um poema, né, para contar essa história narrativa. E então nós vamos ter os elementos da narrativa, que são os elementos principais, é o narrador, que é aquele que conta a história quando ele está em terceira pessoa, né, ou em primeira pessoa, o personagem, que são aqueles que participam da história, o tempo, que pode ser o tempo cronológico ou o tempo psicológico também, o espaço, que é o local onde os personagens vão se movimentar, e o enredo, que é uma espécie de resumo, né, da história que está sendo contada. Então, esses são os principais elementos do texto narrativo. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido.
Música